Uma partícula começa do repouso e acelera como demonstrado na figura a seguir. Determine no item A velocidade da partícula em t igual a 10 segundos, I em t igual a 20 segundos e item B, a distância percorrida nos primeiros 20 segundos. Então vamos calcular o que o enunciado pede e, além disso, vamos fazer a representação gráfica da velocidade em função do tempo aqui nesses eixos que estão abaixo do gráfico dado na questão. Veja que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado no início, ou seja, de 0 a 10 segundos. De 10 a 15 segundos, a aceleração é nula. E de 15 a 20 segundos, a aceleração é negativa, cujo valor é menos 3 metros por segundo ao quadrado, nesse intervalo aqui de 15 a 20 segundos. Então, como ele pede a velocidade da partícula no instante 10 segundos, eu vou calcular a variação de velocidade nesse intervalo e somar com a velocidade que ele tinha no início. Ou seja, no início, a velocidade inicial é zero, como coloca o enunciado de que a partícula começa do repouso. Então, de 0 a 10 segundos, a variação de velocidade nesse intervalo é numericamente igual a esta área que eu vou chamar de A1. Delta Vx é igual. Esta figurinha é um retângulo de base 10, base, vezes altura, que é 2. Delta Vx é igual a 20 metros por segundo, ou seja, a variação de velocidade nesse intervalo de tempo foi de 20 metros por segundo. Como delta Vx é Vx menos Vxi, que é igual a 20 metros por segundo, Vxi é zero, então a velocidade Vx ao final dos 10 segundos é 20 metros por segundo. Veja que de 0 a 10 segundos a aceleração é constante. Para o instante 10 segundos, a velocidade nesse instante vale 20, como nós calculamos, e o gráfico, essa reta representando a velocidade. Qual é a velocidade agora no instante 20 segundos? Veja que de 10 a 15 segundos, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, quer dizer então que nesse intervalo não houve variação de velocidade. Como nos 10 segundos ele já vem com uma velocidade de 20 metros por segundo, então até o instante 15 segundos, o móvel vai permanecer com a velocidade de 20 metros por segundo. Afinal, não tem aceleração para fazer a velocidade variar nesse intervalo. No entanto, agora de 15 a 20 segundos existe uma aceleração que é negativa, cujo valor é menos 3. Vamos calcular agora de 15 a 20 segundos, a aceleração vale menos 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular a variação de velocidade nesse intervalo de tempo. Novamente, a variação de velocidade, eu vou chamar essa área aqui de área 2, vai ser numericamente igual ao valor da área 2. Só que agora, cuidado que o sinal da aceleração é negativo. Nesse caso, ΔVx é, novamente, um retângulo, base 5 vezes este valor, que é menos 3. Então, a variação de velocidade é menos 15 metros por segundo. Ou seja, foi uma variação de velocidade negativa. Isso quer dizer que, como ΔVx novamente é Vx menos Vxi,
essa variação tem que ser menos 15 nesse intervalo. Então, Vx, que é a velocidade final no intervalo analisado, ou seja, a velocidade no instante 20, é igual. Veja que Vxi é a velocidade com que a partícula vinha no início desse intervalo, 20 metros por segundo. Então, aqui é menos 20. Quando eu passar para o outro lado, ficará menos 15 mais 20. Então, Vx é 5 metros por segundo. Se o móvel vinha com uma velocidade de 20 no instante 15 segundos, e ele teve uma variação negativa de velocidade de 15 metros por segundo, ou seja, uma redução de 15 metros por segundo na velocidade, então a velocidade dele ao final desse intervalo, de 15 a 20, será de 5 metros por segundo. Colocando aqui no gráfico, para t igual a 20, a velocidade é 5 metros por segundo e o gráfico é esta reta, afinal de contas, nesse intervalo a aceleração também ficou constante. No item B, qual é a distância percorrida nos primeiros 20 segundos? Este aqui que nós resolvemos é o item A, vamos resolver agora o item B. Então eu quero a distância percorrida, que eu vou chamar de D. Como não houve inversão no sentido do movimento, por que eu sei disso? Porque depois que o movimento se inicia, a velocidade não zerou em nenhum momento. Como o movimento é unidimensional, o objeto, para inverter o sentido, ele teria que parar para poder retornar. E ele não para, pelo menos nesse intervalo, ele ainda não parou. A velocidade é sempre diferente de zero. Então, nesse caso, a distância percorrida ela tem o mesmo valor do deslocamento ΔX. Como nós temos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, se nós lembrarmos, o ΔX ele é numericamente igual ao valor da área no gráfico de Vx. Eu vou calcular a área desta figurinha aqui. Então eu vou dividir essa figura em duas. Vou considerar aqui dois trapézios. Vou chamar essa área aqui de área 3 e essa aqui de área 4. Então, ΔX vai ser numericamente igual à área 3 somada com a área 4. A área deste trapézio, base menor 5, mais esta base maior 15, vezes a altura 20, dividido por 2, mais, aqui também eu tenho um trapézio, agora eu vou fazer base menor 5, mais base maior 20, vezes a altura, essa altura de 15 para 20, que é 5, dividido por 2. Então, ΔX é, que dá 20 vezes 20, 400, dividido por 2, 200, mais 25 vezes 5, 125, dividido por 2, 62,5. Então, o ΔX nesse caso é 262,5 metros. Como eu estou usando aqui três algarismos significativos, eu vou arredondar ΔX para 263 metros. E como a distância percorrida nesse caso é igual a ΔX, então essa distância percorrida é de 263 metros. Então, resumindo o que nós vimos nesta aula, concluímos o seguinte: no gráfico da posição versus tempo, a inclinação me dá a informação da velocidade. No gráfico da velocidade versus tempo, a inclinação do gráfico, ou em pontos do gráfico, eu tenho informações a respeito da aceleração.
Pensando agora no caminho inverso, no gráfico da aceleração versus tempo, a área compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos e o intervalo de tempo considerado me dá informações de ΔVx. No gráfico da velocidade versus tempo, a área me dá a informação de ΔX.